Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 17 de setembro, 24º domingo do tempo comum. E o evangelho está em São Mateus, capítulo 18, do 21 até o 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que estás nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, queridos irmãos, nós temos a famosa passagem em que o patrão perdoa o empregado que lhe deve muito, muito. É a mesma coisa que 200.000 moedas, enquanto o outro devia 100 moedas a ele. Tá? Era uma dívida impagável. O que isso representa? Deus é capaz de perdoar nós, mesmo que tenhamos uma dívida impagável. Pecados enormes, Deus é capaz de perdoar. Porém, se nós tivermos um coração duro, um coração que não perdoa o nosso irmão, porque nós rezamos isso no Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Entenderam? Nós devemos perdoar, porque Deus nos perdoa. Se não perdoamos nós, Deus também não nos perdoa. Vale lembrar isso, porque corriqueiramente nós vemos pessoas dizendo: ai, o que o fulano me fez é algo imperdoável. Ô, gente, tem gente que deixa de falar com sua mãe, a mãe, por alguma situação. Gente, pelo amor de Deus, o mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. Se você está brigado com seu pai, com sua mãe, maltrata seu pai e sua mãe por algum motivo, não se reconcilia, o que você está fazendo na fila da comunhão? Você não honra o seu pai e sua mãe. Então isso é muito triste. Famílias que não se perdoam. Então, prestai atenção, porque o perdão que nós demos também é o perdão que nós recebemos. Eu quero trazer uma informação aqui
que é uma informação, mas de suma importância, mas muito importante, que é a respeito de Dom Athanasius Schneider, que escreve a Dom Joseph Strickland, um grande bispo americano que tem defendido a verdade com unhas e dentes lá nos Estados Unidos. Sua diocese está muito bem fundada porque ele defende a verdade. Porém, isso incomodou alguns bispos da igreja e agora estão investigando ele, querendo destituí-lo do seu cargo de bispo, do seu ministério episcopal, porque não concorda muitas vezes com algumas coisas do sínodo. E é verdade, olha os relatórios sinodais. Os relatórios sinodais nos trazem tantas coisas que são contrárias à nossa fé, ordenação de mulheres, bênção a pares do mesmo sexo, e vários, mudança do catecismo, mudança de coisas na igreja, estão pedindo isso nos relatórios sinodais, do sínodo da sinodalidade. E você vai falar que isso não está errado? Só não fala que isso está errado aquele que não vê. Vamos lá. Carta a Monsenhor Joseph Strickland. Isso daqui quem escreveu foi no último dia 15, Dom Athanasius Schneider, um dos grandes bispos que nós temos na igreja. Por isso é muito importante você escutar essa matéria aqui do Infocatólica, para que você possa entender o contexto que nós temos na igreja. Louvado seja Jesus Cristo. Sua Excelência, Dom Strickland, querido e estimado irmão no episcopado. É para mim um privilégio e uma alegria expressar a todos vós a minha gratidão e apreço pela vossa corajosa dedicação em manter, transmitir e defender sem compromisso a fé católica, que os apóstolos deram à igreja e com qual todas as gerações de católicos, especialmente nossos antepassados, os nossos pais e mães, os nossos padres, freiras, catequistas, foram alimentados. Na verdade, podemos aplicar a você, querido bispo Strickland, o que São Basílio disse em sua época. A acusação que agora certamente garantirá punições severas é o cuidado em preservar as tradições dos padres. Deixe-me compartilhar com vocês as seguintes palavras muito oportunas do próprio e grande Santo Bispo, São Basílio. Olha só, escutem isso daqui. As doutrinas da verdadeira religião são derrubadas. As leis da igreja estão confusas. A ambição dos homens que não temem a Deus precipita-se para altos cargos na igreja. E altos cargos que agora são publicamente conhecidos como o prêmio da impiedade. O resultado é que quanto mais um homem blasfema, mais as pessoas adequadas o consideram bispo. A dignidade clerical é coisa do passado. Há uma completa falta de homens que pastoreiam o rebanho do Senhor com conhecimento. Os clérigos, com autoridade, têm medo de falar, uma vez que aqueles que alcançaram o poder para os interesses humanos são escravos daqueles a quem devem o seu progresso. A fé é incerta. As almas estão encharcadas de ignorância, porque os adúlteros da palavra imitam a verdade. As bocas dos verdadeiros crentes estão em silêncio, enquanto toda língua blasfema livremente, coisas sagradas são pisoteadas.
Isso aqui foi São Basílio que disse. Olhem tudo que eu disse agora, analisem e vejam se muitas vezes quem estão alcançando cargos episcopais são aqueles que vêm tendo uma postura contrária à fé. Bispos fazendo comunhão self-service, bispos dando comunhão a pessoas que não são católicas, que estão profanando a Eucaristia e tantas outras coisas mais. Bispos proibindo missionários católicos grandiosos, abençoados de ir para a sua diocese. Prestem atenção. Continuando aqui. Na verdade, vivemos numa época como a descrita por São Basílio com surpreendente semelhança. As palavras de São Basílio na sua carta ao Papa São Dámaso, na qual pediu a ajuda e a conversão eficaz do Papa, são perfeitamente aplicáveis à nossa situação hoje. Olha o que ele disse. Olha o que São Basílio disse. A sabedoria desse mundo ganha os maiores prêmios na igreja e rejeitou a glória da cruz. Os pastores são banidos e em seu lugar são introduzidos lobos ferozes para apressar o rebanho de Cristo. As casas de oração não têm ninguém com quem se reunir. Os lugares desertos estão cheios de multidões enlutadas. Os idosos lamentam quando comparam o presente com o passado. Os jovens são ainda mais dignos de compaixão, porque não sabem do que foram privados. Olhem a igreja nos últimos 60, 70 anos, quando o modernismo entrou de vez, deixou a centralidade, a sacralidade que é Cristo e começou a colocar o homem no centro. Infelizmente temos que falar isso. Eu não tenho medo de anunciar a verdade, porque eu defendo a fé católica, morro defendendo a fé, mas não abandono a igreja. Caro Bispo Strickland, ao contrário de São Basílio, que recorreu ao Papa Dámaso, infelizmente você não tem oportunidade real de recorrer ao Papa Francisco para ajudá-lo a manter zelosamente as tradições sagradas do passado. Pelo contrário, a Santa Sé submete-o agora a um escrutínio e ameaça com a intimidação e privação do cuidado episcopal do seu rebanho em Tyler, basicamente por uma única razão, que como São Basílio, Santo Atanásio e muitos outros bispos confessores ao longo da história, você mantém as tradições dos padres só porque não silencias a verdade, só porque não vos comportais como alguns bispos do nosso tempo, que nas palavras de São Gregório de Nazianzo, servem os tempos e as exigências das massas, deixando o seu navio na misericórdia do vento que sopra naquele momento. No entanto, querido Bispo Strickland, você tem a sorte que todos os papas do passado, todos os bravos bispos confessores do passado, todos os mártires católicos, que nas palavras de Santa Teresa Ávila estavam dispostos a sofrer 1000 mortes para cada artigo do credo, a vida de Teresa de Jesus, eles estão apoiando e encorajando você. Além disso, os pequenos da igreja rezam por ti e apoiam-te. Constituem um exército crescente, embora pequeno, de fiéis leigos, tanto nos Estados Unidos como no mundo todo, que foram colocados na periferia por altos dignatários da igreja, mesmo no Vaticano, cujas principais preocupações parecem agradar aos mundo e promovendo a sua agenda naturalista e aprovação do pecado dos pares do mesmo sexo, sob o pretexto de acolhimento e inclusão. Caro Bispo Strickland, obrigado por estar determinado a servir ao Senhor e não ao tempo, como exortou Santo Atanásio para os bispos da época. Rezo para que mais bispos dos nossos dias como vós
levantem suas vozes em defesa da fé católica, proporcionando assim alimento espiritual e conforto a muitos católicos que muitas vezes se sentem abandonados como órfãos. Certamente, os futuros papas agradecer-lhe-ão pela sua corajosa fidelidade à fé católica e às suas tradições sagradas, com a qual contribuiu para a honra da Sé Apostólica, que foi parcialmente obscurecida e manchada pelos nossos tempos desfavoráveis. São José, seu padroeiro, o servo bom e fiel esteja sempre ao seu lado, e a bem-aventurada Virgem Maria, nossa doce Mãe Celeste, destruidora de todas as heresias, seja força e refúgio. Com profundo respeito, unidos na santa batalha pela fé e na oração, Dom Athanasius Schneider. Prestem atenção. Hoje, aqueles que defendem a verdade são taxados de clericais, de radicais, de isso e daquilo. E aqueles que promovem o pecado, as coisas erradas, esses são considerados os bispos e padres sinodais, os legais. Então, nós temos duas opções. Ou nos tornamos hereges, apoiando todas essas pautas contrárias à fé, ou nos tornemos os chatos, os radicais, os clericais, os fundamentalistas e nos mantemos fiéis e lutemos pela igreja de sempre. Fica aí esse questionamento e essa pergunta a vocês. De qual lado vocês vão estar? Dos hereges ou daqueles que defendem a fé que a igreja sempre defendeu em 2000 anos? Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!